Ucrânia destrói radares russos e reduz ofensiva inimiga em Sumy. Rússia acusa Estados Unidos, ameaça nuclear aumenta a tensão global. Zelensky alerta para novas operações militares russas na Europa. Boa noite a todos, vocês estão assistindo ao Boletim de Notícias da UATV em português, nesta terça-feira, 24 de junho de 2025. Eu sou Dina Chitvertak. Apoiem e compartilhem o nosso trabalho, inscrevam-se no canal e deixem seu comentário. A atividade das forças ocupantes russas na região de Sumy, na Ucrânia, diminuiu significativamente nos últimos dias. Apenas em algumas áreas específicas, mais precisamente nas comunidades de Yunakivka e Khotin, o inimigo continua tentando infiltrar pequenos grupos de assalto. No entanto, de modo geral, a atividade inimiga diminuiu recentemente. Isso é claramente resultado da atuação dos defensores ucranianos, de todos os componentes das forças de defesa, incluindo as Forças Armadas e o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras. Somente naquela zona de defesa, dezenas de soldados inimigos foram mortos ou feridos. Andriy Demchenko, porta-voz do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia, em comentário durante o Telejornal Nacional. Os russos também reduziram o uso de veículos motorizados e quadriciclos em ataques, algo que anteriormente utilizavam para incursões rápidas no território ucraniano. O porta-voz acrescentou que as tropas russas não estão mais utilizando veículos blindados nesta zona operacional, provavelmente devido à escassez ou talvez por uma decisão deliberada de preservar os equipamentos para operações futuras. De qualquer forma, como se pode ver, isso está tendo um efeito claro: pesadas perdas de pessoal ao longo de toda a linha de frente. Enquanto isso, na direção de Pokrovsk, em 23 de junho, ocorreram 165 confrontos de alta intensidade ao longo da linha de frente entre as forças de defesa da Ucrânia e as tropas russas. Recentemente, um lançador de mísseis superfície-ar russo, S-300V4, foi destruído por forças ucranianas. Esse alvo de alto valor é componente crítico do sistema de defesa aérea de longo alcance da Rússia, e sua eliminação enfraquece significativamente a capacidade do inimigo de reagir a ameaças aéreas. Enquanto isso, na região de Kursk, uma unidade militar ucraniana alvejou e destruiu com sucesso um sistema de radar Zoopark, zoológico, durante sua instalação. Esse radar russo é projetado especificamente para detectar posições de artilharia ucraniana e corrigir o fogo inimigo. O sistema de radar Zoopark tem um custo de mais de 24 milhões de dólares por unidade, tornando sua destruição um golpe tanto tático quanto econômico para os militares russos. As forças ucranianas continuam a realizar ataques precisos e de alto valor contra os alvos militares avançados da Rússia. O Reino Unido e a Ucrânia vão ampliar sua cooperação na produção militar conjunta, disse Sir Keir Starmer hoje, após receber Volodymyr Zelensky em sua residência oficial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou ao Downing Street para conversas antes da cúpula da OTAN nos Países Baixos, após ter almoçado com o rei. Keir Starmer e Volodymyr Zelensky se encontraram com tropas da Operação Interflex, que envolve o Reino Unido e aliados treinando soldados ucranianos para o combate na linha de frente. Lá, o primeiro-ministro anunciou planos para um acordo com a Ucrânia. E estou realmente orgulhoso de que, nesta tarde, pudemos anunciar um acordo de coprodução militar industrial, o primeiro desse tipo entre o Reino Unido e a Ucrânia, que representa um grande avanço na contribuição que continuamos a oferecer. Esse acordo é, de fato, um símbolo não apenas do nosso trabalho conjunto neste conflito, mas também do compromisso de 100 anos que firmamos. Outra inovação ucraniana entrou para o arsenal militar do país, o sistema robótico terrestre Dodger. Desenvolvido por engenheiros de armas ucranianos e projetado com base na experiência do combate na linha de frente, esse robô terrestre é descrito como multifuncional. Este robô terrestre multifuncional foi desenvolvido por fabricantes de armas ucranianos, com base na experiência adquirida pelos nossos combatentes na linha de frente. O Dodger pode ser usado em uma ampla variedade de tarefas logísticas, incluindo a evacuação de soldados feridos do campo de batalha, além de oferecer suporte operacional, como o lançamento de minas. Apesar de seu tamanho compacto e perfil baixo, o Dodger é capaz de transportar uma carga de até 1/4 de tonelada.
Além disso, o robô terrestre possui blindagem contra balas e estilhaços. A publicação no site do Ministério da Defesa da Ucrânia. Enquanto a Ucrânia apresenta suas tecnologias no Reino Unido e assina acordos para a produção conjunta de equipamentos, do outro lado do mundo, no Oriente Médio, as tensões e ataques parecem não cessar, apesar das alegações unilaterais de cessar-fogo. A Rússia criticou duramente os ataques aéreos dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, classificando a ação como uma decisão irresponsável e uma clara violação do direito internacional e dos princípios da ONU. Uma declaração que levanta questionamentos e expõe uma hipocrisia russa evidente. O Ministério das Relações Exteriores de Moscou declarou que atacar o território de uma nação soberana, sob qualquer pretexto, viola a Carta da ONU e resoluções do Conselho de Segurança, que rejeitam explicitamente tais ações. A Rússia também expressa preocupação com os danos ao regime global de não proliferação nuclear e à credibilidade do sistema de monitoramento da Agência Internacional de Energia Atômica. Mas quem foi que atacou o território de uma nação soberana, ocupou e bombardeou instalações nucleares internacionais e quebrou completamente o regime de não proliferação nuclear, ao colocar mísseis nucleares em Belarus? Foi a Rússia, hipócrita. A decisão irresponsável de submeter o território de um Estado soberano a ataques com mísseis e bombas, independentemente dos argumentos usados para justificá-la, constitui uma violação grave do direito internacional, da Carta da ONU e das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que anteriormente classificaram de forma inequívoca tais ações como inaceitáveis. Trecho de comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, publicado em seu site. Antes dessa hipocrisia diplomática, os Estados Unidos miraram nas instalações nucleares do Irã, onde o país tentava criar armas nucleares e ameaçar os Estados Unidos e seus aliados, incluindo Israel. O Irã lançou uma operação contra bases militares americanas e disparou até 10 mísseis contra tropas dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. As defesas aéreas em Doha interceptaram 9 dos 10 mísseis. Um caiu em área aberta, segundo o Ministério da Defesa do país. O Catar fechou seu espaço aéreo após o Irã prometer responder aos ataques dos Estados Unidos. A Casa Branca informou que a base no Catar havia sido evacuada preventivamente e estava vazia no momento do ataque. Os Estados Unidos também retiraram todo o equipamento militar de lá uma semana antes. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Rússia, ameaçou abertamente Donald Trump em uma declaração pública. O que os americanos conseguiram com seu ataque noturno a 3 alvos no Irã? 1. A infraestrutura crítica do ciclo nuclear aparentemente não sofreu danos, ou sofreu apenas danos leves. 2. O enriquecimento de material nuclear, e agora podemos dizer abertamente, a futura produção de armas nucleares continuará. 3. Vários países estão prontos para fornecer diretamente ogivas nucleares ao Irã. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, no Telegram. Trump respondeu publicamente a essas ameaças no Truth Social. Eu ouvi mesmo o ex-presidente Medvedev da Rússia falando casualmente a palavra com N, nuclear, e dizendo que ele e outros países estariam dispostos a fornecer ogivas nucleares ao Irã. Ele disse isso de verdade ou é só imaginação minha? Se ele realmente disse isso e se for confirmado, por favor me avisem imediatamente. A palavra com N não deve ser tratada com tanta leveza. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Truth Social. Sobre a não proliferação de armas nucleares, a Rússia implantou armas nucleares táticas em Belarus. Em 25 de março de 2023, Putin anunciou planos para isso. E em 25 de maio do mesmo ano, os ministros da Defesa da Rússia e de Belarus assinaram os documentos correspondentes. Embora Lukashenko afirme que Belarus possui armas nucleares, até maio de 2025 não há evidências do posicionamento de ogivas reais. Resumindo, ao emitir declarações hipócritas e acusar outros do que a própria Rússia fez, o país tenta transferir responsabilidades e culpar terceiros pela destruição da ordem mundial e da estabilidade que prevaleceram no mundo globalizado nas últimas 3 décadas.
E lembre-se, a guerra russa contra a Ucrânia não é como qualquer outro conflito no mundo. Não é como as guerras do Oriente Médio e não é uma rebelião regional de Estado vassalo contra seu mestre. É uma guerra convencional e criminosa de um Estado soberano contra o outro, a Rússia contra a Ucrânia. E a Ucrânia não é agressora aqui. E como triste confirmação, a Rússia realizou um ataque com mísseis na cidade ucraniana de Dnipro e região. A estação central de trem e várias rotas de passageiros foram atingidas. 14 escolas e creches foram danificadas. Um hospital da cidade também foi destruído. Há danos significativos no setor privado. Segundo danos preliminares do prefeito, houve uma morte. Antes disso, a Força Aérea já havia alertado sobre a ameaça de uso de armas balísticas pelo inimigo e sobre 2 alvos de alta velocidade se dirigindo a Dnipro. Após mais um bombardeio inimigo contra a cidade de Dnipro, 14 escolas e jardins de infância foram danificados. O hospital municipal e uma policlínica também sofreram danos. A destruição significativa em áreas residenciais. Informações preliminares indicam uma vítima fatal. Também foi confirmado que o trem número 52 Odessa-Zaporizhia foi atingido. Boris Filatov, prefeito de Dnipro, no Telegram. Enquanto os russos reclamam dos ataques contra seus aliados nucleares no Irã, alguém no mundo precisa deter o terror indiscriminado russo com mísseis e drones Shahids. Moscou já iniciou um programa para preparar seu exército para um confronto direto com a OTAN até 2030, segundo a inteligência militar ucraniana. Para Vadim Skibitsky, a experiência de guerra da Ucrânia pode ser essencial para conter a ameaça russa. O presidente Zelensky também alertou sobre novas operações militares russas na Europa e disse que Kiev tem provas, que serão apresentadas a parceiros internacionais. Veja os detalhes na reportagem a seguir. O presidente da Ucrânia informou que o relatório do chefe da direção principal da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kirilo Budanov, contém muitas informações sobre quais passos o país agressor pretende dar e o que está acontecendo no seu complexo militar industrial. Zelensky assegurou que Kiev informará todos esses fatos aos parceiros internacionais. Estamos registrando o contínuo retrocesso intelectual da liderança russa e temos provas de que eles estão preparando novas operações militares no território europeu. Também constatamos os danos significativos que as sanções estão causando ao sistema econômico russo, o que confirma que nossa estratégia de pressionar a Rússia para acabar com a guerra por meio do aumento das sanções e de outras formas de pressão está correta. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já declarou várias vezes que a Rússia está expandindo seu potencial militar e que nos próximos 5 anos tentará atacar um dos países da aliança. Segundo ele, em apenas 3 meses, o país agressor produz a mesma quantidade de munição que todo o bloco da OTAN produz em 1 ano. Por isso, os países membros precisam aumentar já seus investimentos na produção e modernização de armamentos, além de fornecer apoio amplo à Ucrânia. Rutte lembrou disso antes da cúpula da OTAN em Haia. A ameaça mais significativa e direta à aliança continua sendo a Federação Russa. Moscou prossegue com a guerra contra a Ucrânia, com o apoio da Coreia do Norte, do Irã, da China e também de Belarus. Todos nós, junto com o povo ucraniano, desejamos a paz e o fim desta guerra terrível. No entanto, seguimos trabalhando em busca de uma paz duradoura. Vocês devem continuar garantindo que a Ucrânia tenha tudo de que precisa para se defender hoje e no futuro. Nosso apoio à Ucrânia é inabalável e continuará. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Moscou está se preparando para testar o artigo 5º do Tratado da OTAN, que trata da defesa coletiva. Segundo informações da inteligência alemã, a Rússia tentará em breve empurrar a OTAN de volta às suas fronteiras da década de 1990. A Rússia vê a si mesma em um conflito sistêmico com o Ocidente e se prepara para uma grande guerra com a aliança, afirma o Serviço Federal da Inteligência da Alemanha, segundo o jornal Bild. Até o fim da década, a Rússia provavelmente criará todas as condições necessárias para realizar uma guerra convencional em larga escala.
Até 2026, o Kremlin planeja aumentar as forças armadas russas para 1,5 milhão de soldados, expandindo o efetivo, o armamento e o equipamento militar na zona de fronteira com a OTAN, em 30% a 50%. O Kremlin aumentou os gastos militares num ritmo alucinante. Espera-se que, em 2025, eles cheguem a cerca de 120 bilhões de euros, o que representa mais de 6% do produto nacional bruto. Assim, a Rússia quase quadruplicou seu orçamento militar em comparação com 2021. Do jornal Bild. No Fórum de São Petersburgo, Putin foi questionado sobre essas informações das agências de inteligência ocidentais. Ele chamou os relatos sobre uma possível agressão da Rússia contra países da Europa e da OTAN de a mentira mais inacreditável. Em janeiro e fevereiro de 2022, o ditador do Kremlin usou palavras semelhantes para negar a preparação da invasão em larga escala da Ucrânia. Hoje, a Rússia conduz uma guerra híbrida ativa na Europa. Espionagem, ataques cibernéticos, interferência em eleições, desinformação, a assinatura dos serviços secretos russos é inconfundível. Nos países bálticos, registram-se ainda múltiplas interrupções no funcionamento de cabos de energia, linhas de comunicação e gasodutos. A Rússia já representa uma ameaça à União Europeia. Viola nosso espaço aéreo, realiza manobras militares provocativas perto das fronteiras da União Europeia. Mira nossos trens e aviões, ataca nossos oleodutos, cabos de fibra ótica submarinos e redes elétricas, ataca nossa indústria, inclusive empresas que apoiam a Ucrânia. E está recrutando criminosos. A Ucrânia é a primeira linha de defesa da Europa. Sabemos que a Rússia só responde à força, a mais nada. Além disso, em setembro, Moscou e Minsk planejam realizar em território belorrusso os exercícios militares Zapad 2025. Para a OTAN, esse é mais um desafio, já que as manobras principais ocorrerão perto das fronteiras com a Polônia e a Lituânia. Encerramos aqui o nosso boletim de notícias desta terça-feira, 24 de junho, no ATV em português. Muito obrigada por nos acompanhar. Não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho. Inscrevam-se no canal e compartilhem. Glória à Ucrânia e glória aos seus heróis.